os grupos de comissão de pais do PAI, para avaliar a questão da evolução do programa PAI, que digamos que a principal questão no momento é a questão da defasagem dos valores do programa PAI. Segundo o levantamento feito pelos próprios colegas PCDs, existe até 10 anos de defasagem para a atualização desses valores. Então, eu acho que o principal e uma das ideias que foi dada é que a gente atrelasse um índice para a revalidação, ou para que o PAI tivesse atrelado um índice de atualização de valores, de forma que a gente não tivesse um período tão grande de defasagem nos valores do programa PAI. Essa é, sem dúvida, uma questão primordial que todos os PCDs têm colocado. Inclusive, a partir de agora, a gente sabe que vai aumentar o número de PCDs da companhia, até mesmo para atender a demanda de porcentagem de PCDs na companhia. Então, essas questões vão aparecer de muita recorrência. Na CIPA de 100, hoje, inclusive, nós incluímos pela primeira vez uma indicação de pessoa PCD para que ela traga suas contribuições, pelo menos aí no ED100, sobre as questões de acessibilidade e outras questões relacionadas aos colegas PCDs. A questão do teletrabalho, eu acho que já falarei alguma coisa sobre o assunto, que a gente poderia incluir também colegas com obesidade mórbida dentro dessa visão mais abrangente do teletrabalho, e também de pessoas que não são consideradas deficientes, mas que a gente sabe que são muito complicadas de lidar no dia a dia, como são as crianças com TDAH, né? Hoje em dia é muito mais comum você ter acesso aos diagnósticos, né? Hoje é mais fácil você ter um diagnóstico de transtorno do espectro autista, um diagnóstico de TDAH, e a quantidade de pessoas que têm procurado esse reconhecimento aumentou muito. Não foi só por conta do teletrabalho, mas também por uma questão da diminuição do preconceito ligado principalmente às pessoas de transtorno do espectro autista. Eu mesmo tive meu filho com diagnóstico de transtorno do espectro autista agora com 17 anos. Então, passei a ficar mais próximo dos colegas que estão nesse grupo de TEA e de PCDs. Uma outra questão, a ampliação do escopo do PAI para empregados abranger condições que não se enquadram como deficiência na legislação federal, mas que são em alguns estados, como, por exemplo, surdez unilateral, já temos um caso aí solicitando isso, e fibromialgia, que também é uma coisa bastante frequente, que é um problema seríssimo para as mulheres, e que ele não é reconhecido como uma deficiência, mas é um problema seríssimo que deveria ser analisado com cuidado para ver até essa questão de ser incluído no escopo do PAI. A inclusão de AT, assistente terapêutico, no programa PAI, já que não reembolsa o mediador escolar. Vocês sabem que hoje a evolução do mediador escolar dentro das escolas é uma coisa fundamental. As escolas públicas, até pasmem, estão mais avançadas em alguns momentos do que as escolas privadas. Algumas escolas privadas, elas pedem para que os pais levem os seus mediadores, ou melhor, que arquem com o custo do mediador escolar, principalmente para as crianças autistas, né, para os jovens autistas. E isso já é um custo gigantesco, né? A gente sabe também que as terapias para autistas, como ABA e outras, são caríssimas, chegam a casa de R$20 mil, ou coisa parecida, e o reembolso do PAI, ele é bastante insuficiente para incluir, digamos assim, para dar suporte financeiro para os pais de pessoas com TEA, né? Uma outra coisa é a inclusão de equipamentos importados, conforme prescrição médica, fisioterapia, adequada para crianças. É um absurdo que o PAI não tenha um olhar diferenciado para esse público. Um andador infantil adaptado custa mais de R$30 mil, e o PAI só tem na lista aqueles andadores básicos de idosos. O mesmo para cadeira de rodas, carrinhos posturais e etc. Inclusão dos métodos e técnicas para TGD, transtorno global do desenvolvimento, no PAI. Como eu já falei, todas as terapias de TEA são caríssimas, são na casa de milhares de reais, e o reembolso é muito básico. É urgente que o PAI tenha um reembolso reavaliado. É urgente, essa é a questão primordial que tem se colocado em todos os grupos, PAI Petrobras, PCDs, Comissão de Pais e todos que a gente frequenta como dirigente sindical.
a possibilidade de incluir cônjuges como dependentes do pai. Isso tem acontecido. Recentemente, até mesmo no nosso sindicato, teve cônjuge reconhecido como transtorno do espectro autista, porque vocês sabem, a evolução durante os anos para reconhecimento das pessoas com TEA foi muito grande. Hoje é mais fácil você fazer esse reconhecimento e as pessoas têm menos complicações ou menos medo de se assumirem TEA, autistas, como era antigamente. E o percentual na população é bastante alto e não é identificado como a gente pensa que deveria ser. E a cobertura também do tratamento com canabidiol, que ainda, vocês têm visto aí nas discussões do INSS, do SUS, sobre a questão do canabidiol. A gente gostaria que tivesse uma análise para a gente poder usar o canabidiol, que é uma coisa excelente para crianças que têm surtos, ou que tem um problema, até no TDAH também se pode usar o canabidiol, dependendo do grau que é colocado. Agora, com relação à questão da diversidade, bom, a gente já fechou na primeira reunião que haveria uma cobertura dos procedimentos do pessoal da afirmação de gênero, né, para as pessoas trans. Isso, acredito que já esteja meio que encaminhada. Tenho falado com a Karina Betio, e ela é uma das pessoas aí dentro da companhia que mais defende essas questões. Acredito que está encaminhado com relação a isso. Uma coisa importante, participação da base nos comitês de diversidade. O comitê de diversidade, geralmente, pelo menos na primeira linha, ele foi constituído de pessoas, claro que mulheres, pretas, PCDs e LGBTs, muitas vezes só ligados à questão de cargos de confiança. Eu acho que tem que abranger maior, pelo menos o nosso comitê de diversidade reservatórios, eles têm convidado pessoas realmente da base para que elas tragam realmente as informações. Só pessoas com cargo de confiança, acredito que tem suas falas, já fizemos vários eventos onde eles já falaram, mas é importante ter pessoa da base dentro da categoria diversidade, para que elas possam falar das suas demandas. Isso é muito importante. Uma outra coisa, a questão do assédio moral. É importante que a gente tenha uma avaliação dos gestores sobre a capacidade de impedir assédio. O assédio moral é muito maior do que o assédio sexual, vocês sabem disso. As questões de assédio incluem, principalmente hoje em dia, para as pessoas tirar você de um determinado serviço, deixar de lado, dar gelo nas pessoas. Então eu acho que precisa de um letramento muito importante, muito sério para os gestores, os gerentes, principalmente indicar os gerentes setoriais, que são com quem lidam com esses problemas. Então as questões são levadas para a ouvidoria como assédio. A gente viu nesse primeiro semestre que houveram 741 denúncias de assédio moral, e quando você vai ver o resultado, o ouvidor esteve na nossa CIPA para falar sobre esse assunto, ele deu um feedback muito bom para gente sobre isso, mas é impressionante a pouca quantidade de casos que são solucionados. Então, são 741 casos só no primeiro semestre, só de denúncia de violência no trabalho. É muita coisa. Então, está mostrando que essas apurações têm que ser mais efetivas, e eu acho que é importante a participação da CIPA, como todos os meus colegas aí já falaram. A CIPA é um órgão, é uma instituição dentro da empresa e que pode colaborar. Nós participamos do GT Assédio Sexual e solicitamos, nessa época, também participar das investigações. Não ficarmos só como órgão informativo e esclarecedor digamos, das demandas escolhidas. Então, é importante que a gente participe também das questões de investigação. Valeu. Bom, pessoal, e a proteção aos prestadores de serviço, que também é uma coisa que a Natália cansa de falar, que a Naíra fala também, que isso é mais do que óbvio. Eu acredito que algumas medidas já foram colocadas aí em andamento e a gente só pede para confirmar isso. Essa pauta aí foi fechada em conjunto com os colegas do grupo de diversidade da FUP, tá? Que a gente tem um grupo em comum com o pessoal da FUP.